Olá, eu sou o Ademir Quintino e este é o programa Questão de Ordem, programa da TV Câmara Cubatão, canal 9 da NET, em breve em TV aberta, que trata das comissões compostas por vereadores na Câmara Municipal. Recebemos uma vez mais, com extrema satisfação, o vereador Fábio Rochinho, que é do PMDB e que integra algumas comissões existentes na Câmara, tanto de especial de vereador como de inquérito e algumas permanentes. Vereador Fábio Rochinho, satisfação em rever o amigo. Como você é um vereador atuante, diversos temas e projetos de lei que você tem como bandeira, nos 40 minutos do programa passado, foram insuficientes para a gente falar, em razão de você ser um vereador atuante, trabalhador, com muitas matérias na casa. Satisfação em rever o amigo, e a gente vai tratar de outros assuntos que não tratamos no programa anterior. Tudo tranquilo? Tranquilo, Ademir. É sempre um prazer estar participando desse programa de grande audiência, Questão de Ordem, com o meu grande amigo Ademir Quintino. É um prazer estar aqui mais uma vez e toda vez que convidado estarei aqui presente. A satisfação é minha, Rochinho. Uma das bandeiras que você tem no teu atual mandato, é só o primeiro mandato do Rochinho, hein? Oxalá que outros mandatos venham, porque é um vereador que acrescenta para a cidade. Estamos trabalhando para isso, né? Já está trabalhando. Já, e muito. Isso é interessante. Desassoreamento, dia 22 de fevereiro de 2013, tivemos um dos dias mais chuvosos da história de Cubatão. Praticamente 2 bairros foram dizimados. Embaixo d'água. Ficaram debaixo d'água da nossa cidade. Eu mesmo fui vítima. Nesse dia eu acabei tendo o carro batido, depois em razão da água, tentando passar por ela. Outros pedaços do carro ficaram pelo caminho. Foi uma coisa de louco. Eu lembro que na época você, junto com os deputados, até então estadual, Baleia Rossi e Jorge Caruso, você praticamente pegou essa bandeira do desassoreamento. Gostaria que você explicasse para o munícipe o que é o desassoreamento e como é que está a situação. Demir, como você bem colocou, né? Aquele dia 22 foi uma coisa muito triste para toda a nossa cidade. E a gente foi pego até de surpresa, acredito que não só eu, e uns demais companheiros da nossa cidade, vereadores, que era o nosso início de mandato. Nós estávamos no 2º mês praticamente do mandato e muitos, como eu, é o primeiro mandato de vereador. E ali a gente ficou simplesmente abismado, em pânico com a situação que nós encontramos, o bairro de Pilões, o bairro da Fabril, da Água Fria, onde até a residência do vereador Ivan Edelbrando. Quando eu cheguei na Água Fria, eu deparei com pessoas simplesmente sem saber o que fazer, que as suas casas foram totalmente danificadas, ficando só a estrutura, parede foi com água abaixo, foi embora. Móveis. Então, móveis, tudo. A pessoa ficou dentro, olhava só para o teto, que também já estava caindo. Então, foi uma situação muito difícil que nós passamos, veio de uma complicação muito, muito ruim até hoje. A gente ainda sente efeitos desse 22 de fevereiro. Ainda sente efeitos, que algumas moradias ainda não saíram em decorrência daquela enchente. Então, com isso, nos traz aí algumas pessoas, tá com auxílio aluguel, tá de aluguel mesmo, sem o auxílio, tá na casa de parentes. Já se passou aí mais de anos e não se resolveu muita coisa, mais de 2 anos. E não se resolveu muita coisa. Então, isso nos entristece. E quando abracei a causa do desassoreamento, é que era perceptível no Rio Pilões e alguns outros rios que cortam a nossa cidade, o assoreamento dele. Você consegue atravessar rios aí que nas suas margens aí dava 1,5 m, 2 metros de profundidade a 15 centímetros, simplesmente uma lâmina de água. Tinha pessoas, eu me deparei no Rio Pilões, por exemplo, pessoas atravessando de bicicleta dentro do rio. Tamanho a quantidade de assoreamento de terra que desce dos nossos morros e vai enchendo os rios de Cubatão. Então, com isso, a gente fez uma comissão composta pelos 11 vereadores, fomos na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, falamos com o presidente, falamos com o DAE, no qual resultou uma verba para um estudo, que na verdade tem que ser feito esse estudo, que muitos sabem disso, a questão ambiental do nosso município ainda tem algumas coisas nos fundos dos rios de uma época, graças a Deus, bem distante, que já se resolveu bastante, que era a questão da poluição.
Então, com isso aí a gente conseguiu um estudo de 1 milhão, uma liberação de uma verba de um estudo de 1 milhão, na casa de 1.200.000 para ser feito esse estudo, para ver qual a necessidade dos rios e trechos que têm que ser realmente dragados, que têm que ser realmente limpos. Segundo as informações que eu tive, na verdade eu solicitei informações do DAE e até o momento eles ainda não responderam. Isso tem na casa de 2 meses já que eu peço uma resposta. Como que está esse estudo? E até o momento o DAE, o governo do estado, não fez qualquer pronunciamento a respeito do desassoreamento dos rios Cubatão. Só para o telespectador entender, vereador Rochinho, você quer que sejam feitas dragagens apenas no rio Cubatão, no rio Casqueiro? Na verdade, abrange todos os rios de Cubatão. O pleito nosso, a briga nossa foi que é perceptível. Tem a microdrenagem, que é uma coisa mais município, né? As galerias, limpeza, tudo isso. Mas a drenagem em si é de responsabilidade do Estado. Governo do Estado. Governo do Estado, qual tem a sua empresa, né, dentro do governo do estado, que é o DAE, é o órgão responsável, né? Uma terceirizada lá dentro, uma empresa de mista, né, que se diz no serviço público, que é responsável. E até o momento eles não nos responderam. O que nós pedimos é o estudo realmente para o desassoreamento, que o leigo, como eu ou qualquer um outro, pode achar que é só o rio Pilões, mas não é, pode ser o rio Casqueiro, pode ser o rio Cubatão, e outros que cortam a nossa cidade. Porque nós somos rodeados, nós temos um costão verde aqui de serras, que é a chuva que cai lá, vai descendo sempre resíduos, sempre terra, sujeira, que vai para os rios. Isso a natureza é assim. E tem horas que, pelo menos o estudo que a gente foi levantando, é na década de 80, 70 que foi feita a última dragagem. Então, quase 40 anos. A olho nu você percebe que está tudo assoreado. Mas aí os técnicos, o pessoal que estudou para isso é que tem que falar, não, vereador, prefeito, prefeita, é assim que tem que ser feito, é nesse rio, é nesse local. E aí sim é feita a dragagem. E você perdeu uma das suas forças, hein, Rochinha? Perdeu a nível estadual, porque o deputado Baleia Rossi, ora estadual, agora é deputado federal. O deputado Jorge Caruso tem te ajudado nesse sentido? Continua na mesma pegada, continua na mesma força de vontade para resolver, não só essa questão do desassoreamento e outras questões também perante ao município. Ele vem sempre se mostrou um companheiro de querer ajudar o município de Cubatão. Eu acredito que eu não perdi forças, até mesmo porque entrou outro vereador, que é o Léo Oliveira, do PMDB, de Ribeirão Preto. Também é um cara que eu tenho ligação também política com ele, então isso ajuda. Eu acho até que nós ganhamos mais força, tendo agora um representante na nível federal, que é o deputado Baleia Rossi. E o deputado de Ribeirão Preto, Léo Oliveira, tem se mostrado... Tem. Nas últimas visitas que fiz à Assembleia Legislativa, ele participou de uma reunião em conjunto, ele e o Jorge Caruso, e tratávamos, dentre de alguns outros assuntos, o desassoreamento, no qual ele já até se prontificou a cobrar o Estado, o DAE, para que se manifeste ao meu ofício enviado para o DAE. Já que falamos de deputados do PMDB, você é o presidente da Executiva Municipal. Recentemente a gente observa pela mídia, Jornal A Tribuna, jornais da cidade, angariando lideranças locais, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Alessandro Oliveira, filiado do partido. O PMDB vai lançar candidato à sucessão municipal, vereador Rochinho? Em cima dessa pergunta, algum vereador de outro partido está indo para o PMDB? A gente vem abrindo essa discussão já de longa data. A gente já vem conversando, o diretório municipal, própria executiva estadual, a gente vem num bate-papo muito frequente. O último coincidiu com a filiação do então companheiro, hoje, Alessandro Oliveira, às fileiras do PMDB. A gente tem sim a pretensão de disputar a cadeira do majoritário do executivo, mas a discussão ainda não chegou a esse finalmente. Mas nós, dentro do partido, há essa discussão, há essa pretensão, não só a nível municipal, a nível estadual. É uma diretriz do partido, onde que nós temos o partido, o deputado Baleia Rossi, que é o presidente estadual, foi até motivo de matéria na própria tribuna,
da região e local aqui, que pede, na verdade, uma meta, né? Onde que temos liderança, onde que temos vereadores, onde que há oportunidade de lançar a eleição majoritária, nós o faremos. Então, isso é até uma missão. Está dentro desse cenário. Está dentro dessa análise. Nós temos 2 vereadores, eu e Ricardo de Oliveira, a gente está dentro dessa busca, dessa discussão, lógico, colocando sempre em primeiro lugar o município de Cubatão, a cidade de Cubatão. Se entendermos que é melhor acompanhar outro companheiro, iremos, sem problema algum. Um momento oportuno. Um momento oportuno. Se entendermos que temos projeto melhor, uma coisa melhor para a nossa cidade, seguiremos em frente. Você não me respondeu uma das perguntas. Algum outro vereador de outro Sim, partido sim, a discussão tem... Mas podemos ter esse vereador no PMDB em breve, não? Eu acredito que sim. Vereador Rochinho. Até posso antecipar que em poucos dias... Poucos dias? Teremos o anúncio aí, se sim ou se não, virá para Fileiros. Você volta aqui no programa para anunciá-lo. Já está aqui o compromisso firmado. Então tá jóia. Vereador Rochinho, já que falamos de eleições municipais, você pretende ser candidato ao Executivo ou você é candidato à reeleição no Legislativo? Tentarei a reeleição ao Legislativo. Está descartada a possibilidade de você ser candidato ao Executivo? Nesse momento, sim. Mas sim. É um anseio teu futuro, né? Eu acho que é um anseio de todo político galgar espaços maiores. Eu tenho um planejamento pessoal na vida política e pública. É sim um objetivo, mas futuramente. Nesse momento, não é que a gente seja desqualificado. Eu acho que não é o momento. A gente tem que aprender muito ainda. O Legislativo te mostra, a gente muda da água para o vinho em minutos, principalmente na política cubatense, que é uma coisa extraordinária. Aqui as coisas mudam com um volume de intensidade muito grande, então isso requer um pouco mais de compromisso pessoal, de estar aprendendo, para depois, futuramente, não errar como muitos acabam errando. Voltando um pouquinho ainda sobre o caso do dia 22 de fevereiro de 2013, o desassoreamento, a necessidade da limpagem das dragagens, Vossa Excelência citou uma das respostas, que tem alguns moradores que ainda têm problemas. Sim. Que não voltaram para suas residências em razão do ocorrido naquela oportunidade. Como é que está essa situação desses moradores, vereador Rochinho? Se não me engano, a maioria desses moradores, Ademir, é do bairro Pilões. Isso. Do bairro Pilões, a maioria deles foi o mais atingido. A Água Fria foi atingido até mesmo pela destruição da ETA, né? Das águas lá que é tratada, da estação de tratamento de águas. Mas o Pilões foi muito mais atingido, até mesmo pela geografia dele, foi muito mais. E lá no momento, acho que você deve se recordar disso, o governador Geraldo Alckmin foi no local. Exato, e se comprometeu a construir algumas moradias, que se eu não me engano é no IAP 1, no terreno do projeto IAP 1 ali, perto da ilha, foi vendido para o município, o município vendeu para o Estado, mas até o momento não se construiu nada. Nenhuma unidade habitacional, nem placa tem ainda no momento. Não. Então, está nesse pé. E a gente vem cobrando constantemente. Agora, recentemente, teve também pessoal da Vila Teimosinha, que aí já é uma coisa muito mais jurídica, né? Mas, assim, de momento, hoje, não tem nada. Não tem nada. É uma parceria entre Estado e município. O município vai entrar com a sua parte do que for permitido por lei, mas, porém, hoje, construção nenhuma foi feita para esse pessoal. Como você mesmo lembrou aqui, mais de 2 anos. Vamos falar um pouquinho das comissões, que é o tema maior do programa. Rochinho fez parte, o vereador Fábio Rochinho fez parte da comissão processante, que na oportunidade buscava a cassação da prefeita. Eu gostaria que você relembrasse um pouco, Rochinho, porque isso aí foi divulgado na mídia de forma intensa. E você era um dos principais nomes dessa comissão, que se não me falha a memória, tinha o vereador Aguinaldo Araújo e o vereador Jair do Bar, é isso? Vereador Aguinaldo Araújo, vereador Jair do Bar. Depois tivemos a troca do vereador... Não, era vereador César e vereador Jair. E aí depois saiu o César e entrou o Aguinaldo Araújo. Até mesmo pela situação que se encontrava o município, a prefeita acabou sendo cassada, teve que assumir a presidência. Por que mediante essa comissão processante? Essa comissão processante deu-se origem a uma reclamação de um município chamado, se eu não me engano, Ricardo dos Santos, que ela tinha toda a fundamentação
rito legal e jurídico para tramitar. Então foi feito o sorteio no qual membros do PMDB, PDT, e aí era discussão entre se o PT fazia condições de ter ou não, porque tinha 2 vereadores, mas o Wagner Moura, como presidente, é impedido de participar da comissão processante na época, cai para 1, tanto é que foi uma batalha jurídica e recentemente tivemos o retorno dessa comissão processante. Essa comissão processante voltou a ponto de novamente votarmos se seguia ou se não seguia a comissão. E no momento oportuno foi, não por todos os vereadores, não me recordo agora a votação, mas foi arquivada essa comissão processante, até mesmo porque ela responde a mesma coisa, a prefeita municipal e o seu vice-prefeito Donizete, responde a mesma coisa na esfera judicial, no qual ela se encontra até com uma liminar. Exato. Ela se responde. Então entendemos, alguns vereadores entendeu que ela já está respondendo por lá, não vamos ser nós que vamos dar esse mérito final aí para ela, fazer esse julgamento, deixa a esfera jurídica decidir o melhor caminho, seja pela absolvição, seja pela definição da cassação em definitivo dela. Ainda sobre comissões, Vossa Excelência também participou da SEV do cemitério. Essa foi polêmica e bastante. Parece que vocês enviaram documentação para o Ministério Público. Recentemente teve aqui o vereador Dinho, que também participou dessa comissão, e fez severas acusações, inclusive contra pessoas que pareciam que eram donos de um local que pertence ao município. Ao município, né? Foi uma SEV bastante tumultuada, bastante complicada, devido à sua complexidade, principalmente na questão que você acabou levantando aqui, que foi a identificação de pessoas que tratavam aquele espaço público como um espaço privado, onde ele delegava ações, direcionava comercialização, pode-se dizer, ali dentro do cemitério. Público, não? Já foi uma época. Já foi tanto... Aposentado? Não, pediu exoneração. Ele pediu exoneração. Ele pediu exoneração a ponto que a comercialização e o trabalho dele informal dentro do cemitério era muito mais rentável do que ser funcionário público. Isso é uma coisa absurda. Conseguiu patrimônios dentro do cemitério. Ele teve um curto tempo como servidor e um maior tempo como funcionário, como trabalhador informal. Trabalhador informal, onde ele conseguiu todos os seus bens patrimonial trabalhando ali dentro do cemitério, comercializando campa, construindo, reformando, tudo. E entre outros também alguns funcionários acabou colaborando para que isso acontecesse. Isso a SEV conseguiu apurar, como o vereador Adeildo colocou no outro programa, enviamos para o Ministério Público, para que se tome as devidas atitudes e ações perante para que resolver todos os problemas. Você ficou surpreso com situações vividas nessa comissão, vereador? Sim, principalmente um fato que me marcou muito foi quando fomos ver os ossuários. Uma coisa, ali a gente chegamos a uma conclusão que somos todos iguais. Que você vê um ossuário compondo uma metragem de 3 metros de altura, com um diâmetro pouco mais de 60 centímetros, todos os ossos ali enfileirados, você não sabe quem é negro, quem é branco, quem é loiro, quem teve olhos azuis, quem teve verde, você não sabe quem é quem. Era gordo, magro, gordo, magro, bonito, feio, você não sabe. É uma coisa assim que impactou. Não teve uma pessoa que participou desse... Aliás, o vereador Adeildo Galdório colocou uma mensagem nas suas... Ele colocou, me recordo agora, que ele colocou até uma mensagem na sua página de rede social. Que foi impactante, foi uma coisa assim... Teve uma imagem que eu vi um crânio, não sei que parte nem do corpo que era, com um crucifixo. Cara, como é que você sabe quem era esse? Não dá para identificar, é uma coisa assim... Eu me recordo que quem subiu foi eu, o vereador Jair e o vereador Adeildo. O vereador Ivan, enquanto presidente, ele não subiu para ver. Ele não tinha uma escadaria, ele não quis subir, se recusou, falou, não vou subir, não vou ver isso.
e alguns outros repórteres, fotógrafos. O espanto foi geral, foi uma coisa, sim, marcante, que eu vou levar isso para o resto da minha vida. E você particularmente acredita que o Ministério Público vai tomar medidas? Pode ter alguém preso? Esse cidadão que você não citou o nome, mas que usava da sua influência para vender campas que nem era dele, comprava campa por 5 mil, vendia por 25, sendo privilegiado. Você acredita que isso vai ter desdobramentos? Eu acredito, prisão, não sei te dizer, Ademir, mas eu acredito sim em algumas sanções punitivas a essa pessoa, até mesmo a outros funcionários públicos. Porque na verdade ali a gente deu a entender e percebemos isso e colocamos isso no documento, que existia um certo privilégio de informações de parte de funcionários para ele. Se eu vou lá e pergunto na administração do cemitério tal situação e era repassado para esse cidadão, então isso quer dizer que há uma influência, há um tráfico de influência, de informação para esse cidadão. Então aí o Ministério Público foi encaminhado para a municipalidade, para a administração municipal e também para o Ministério Público. Agora cabe a eles fazerem todas as sanções punitivas aí para todos os envolvidos. Para finalizar esse bloco, vereador Fábio Rochim, como é que anda a Comissão de Finanças? Alguma novidade? Como é que andam as finanças, não só do Executivo, que você não tem poder, mas tem os números, e do Legislativo principalmente, já que Vossa Excelência fez parte da mesa diretora do mandato passado, mas atualmente não faz parte da mesa. Nós tivemos a apresentação na última semana aí nesta semana, na verdade, do último quadrimestre, que é referente a 2014. Os números lá foram bem claros, tem o planejamento que foi orçado, que foi planejado para o ano de 2014, chegou na casa de 1 bilhão e 20 milhões. 1 bilhão e 20. 1 bilhão e 20, o que foi orçado e planejado. Porém... Mas isso... Sim, 2014. 2014. E arrecadado deu em torno de 706 milhões, se eu não me engano. E metade desse valor vai efetivamente para o funcionário público? Efetivamente para o funcionário público. É uma pergunta, muito alto, não? É uma pergunta que todos os vereadores fazem para o secretário de Finanças e até mesmo para o secretário de Planejamento. Nós entendemos, não conseguimos ainda estancar isso na forma da lei, que quer que seja, que é muito valor para funcionalismo. Permitido o limite prudencial é 54%. Uma parte, são 20 milhões mensais só para o funcionalismo público, totalizando 353 milhões no ano. Entre ativos e inativos. Esses são os números apontados em todas as audiências públicas, que é utilizado. Eu fiz a conta aqui, está errado. Dá em torno de 26 milhões mensais. 26 milhões mensais. Dá mais de 300 milhões ano. E não tem o que fazer. É o que nós cobramos constantemente do Executivo. Uma forma, é um linguajar que nós usamos muito aqui, a torneira parece que está aberta, nesse setor, que é o setor de pessoal, é o setor de funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Cubatão. É muito dinheiro. Aí se colocarmos aí a questão da saúde, que tem o seu limite, que tem o seu percentual, aí tem também a educação, que também é por lei, você tem que gastar aquele X, acaba sobrando até pouco para o município. Eu acho que a forma de gestão está muito desequilibrada aí, tem que cortar na própria carne, rever alguns conceitos e algumas mudanças aí de comportamento e de atitude mesmo, resolver definitivamente para que a gente ande com mais produtividade aí para deixar um legado para o futuro. Só para finalizar, se foram 706 milhões arrecadados e metade ficou com o funcionalismo, são 353 milhões para o município fazer algo e 353 milhões para pagar o pessoal. É isso aí. É isso que fica. Desses outros 300, por lei tem que ser aplicado 21% na saúde. Saúde tem um percentual para educação. E o percentual de, acho que é 15% na educação. Exato. Desse montante desses 300 e poucos milhões que fica. Sobrou 150 para gastar. Para fazer tudo, manutenção, obras, investimentos na cidade. Acaba sendo uns números meio que conflitantes. Por um lado, um excesso, que é do funcionalismo público, e do outro lado, aí acaba
150 milhões é muita grana, é muito dinheiro, mas para as mazelas que a cidade tem e existe, acaba sendo pouco. Concordo. Este é o programa Questão de Ordem, que aborda as comissões existentes na Câmara Municipal de Cubatão. Estamos com o vereador Fábio Rochinho, do PMDB. Vamos a um breve intervalo e já retornamos.